No coração da América do Sul, existe uma figura que divide opiniões até hoje, mais de 150 anos após sua morte. Para alguns, ele foi o mártir supremo, o homem que resistiu até o fim, preferindo tombar no campo de batalha a se render diante de inimigos mais poderosos. Para outros, não passa de um tirano ambicioso que mergulhou seu povo na maior tragédia que a região já conheceu. Esse homem é Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai durante a Guerra da Tríplice Aliança e talvez o personagem mais controverso da história latino-americana. A vida de Solano Lopes não pode ser contada apenas como a trajetória de um líder político, mas sim como um drama épico, cheio de glória, ambição, desespero e, no fim, uma tragédia sem precedentes. O nome Solano Lopes carrega consigo uma aura de mistério. Ele não é uma figura distante nos livros de história do Paraguai. Lá, ele é celebrado como o herói nacional, o Mariscal Lopes, símbolo da resistência e da identidade do povo. Monumentos, praças e até a narrativa oficial do país o colocam em um pedestal quase mítico, como o líder que, mesmo diante do impossível, jamais se curvou. Mas fora do Paraguai, sua imagem é muito diferente. Para brasileiros, argentinos e uruguaios do século XIX, ele era o inimigo, um ditador cruel e megalomaníaco que arrastou sua nação a uma guerra suicida. Para alguns historiadores, ele foi o responsável direto pela morte de centenas de milhares de paraguaios, transformando a guerra em um verdadeiro genocídio. Esse contraste é o que torna sua história tão fascinante. Como pode um único homem despertar tanto ódio e, ao mesmo tempo, tanto amor? Como entender a mente de alguém que construiu um dos exércitos mais poderosos da América Latina, mas terminou cercado, exausto e morto em meio à selva? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e é exatamente por isso que precisamos mergulhar fundo em sua vida, explorando os bastidores, os segredos e as decisões que moldaram não apenas o destino do Paraguai, mas também o equilíbrio de poder em todo o continente sul-americano. Para compreender Solano Lopes, é preciso olhar além da guerra. Sua trajetória começa muito antes dos tiros, dos quenhões e do sangue derramado. Ela começa em uma família poderosa, marcada pela política, pelo isolamento do Paraguai e pela ambição de transformar uma pequena nação em uma potência regional. Filho de Carlos Antônio Lopes, um presidente que rompeu com o legado do ditador José Gaspar Rodrigues de França, o jovem Solano cresceu em meio à rígida disciplina, mas também cercado de sonhos de grandeza. Diferente da maioria dos líderes da época, ele teve contato direto com a Europa, onde absorveu ideias, estilos e modelos de poder que moldariam sua personalidade. Mas o que chama a atenção não é apenas sua biografia, mas sim a forma como suas escolhas repercutiram na história. Sob seu comando, o Paraguai experimentou uma transformação militar sem precedentes, tornando-se um país respeitado e temido por seus vizinhos. Ao mesmo tempo, suas ações provocaram desconfiança, alianças e, por fim, um conflito que devastaria toda a região. E aqui está o ponto central. Solano Lopes não é apenas um personagem paraguaio, ele é um personagem continental, cujas decisões mudaram o destino de milhões de pessoas. Ao longo desta narrativa, vamos acompanhar sua trajetória desde a juventude até o trágico fim em Cerro Corá. Vamos explorar sua personalidade, seus sonhos, suas vitórias e seus erros fatais. E mais do que isso, vamos entender como ele se transformou em mito, em lenda, em um símbolo que ultrapassou a vida e ainda hoje provoca debates apaixonados entre historiadores, políticos e o povo comum. E no final, você, espectador, será convidado a refletir. Solano Lopes foi o último cavaleiro da honra que preferiu morrer a se entregar? Ou foi o responsável pela maior tragédia da América do Sul? Um homem que sacrificou seu povo em nome da própria ambição. A resposta, como veremos, não é simples. Entramos agora no início de sua vida. Vamos voltar no tempo para compreender de onde surgiu esse homem que deixaria uma marca indelével na história. Sua infância, sua formação e o ambiente em que cresceu
nos ajudarão a entender melhor como um jovem paraguaio se tornaria um dos personagens mais marcantes e polêmicos de todo o continente. Francisco Solano Lopes nasceu em Assunção, no dia 24 de julho de 1827, em uma família que já carregava em suas veias o peso da política e da ambição. Seu pai, Carlos Antônio Lopes, foi presidente do Paraguai e é considerado o grande responsável por modernizar o país após o longo governo de isolamento de José Gaspar Rodrigues de Francia, conhecido como o Ditador Supremo. Sob a sombra desse legado, Solano cresceu em uma nação que vivia ao mesmo tempo em relativa estabilidade e isolamento. O Paraguai era um território fechado, pouco conectado ao restante da América do Sul, e isso moldaria profundamente o caráter de seu futuro líder. Ainda jovem, Solano foi educado em um ambiente rígido, com foco em disciplina, patriotismo e obediência à autoridade. Diferente de muitos líderes da época, ele não vinha de uma elite tradicional aristocrática, mas de uma família que ascendeu ao poder graças à habilidade política de seu pai. Esta origem fortaleceu nele uma ambição particular: provar que o Paraguai e ele próprio eram dignos de respeito entre as grandes nações. A vida de Solano mudou radicalmente quando, em 1853, ainda muito jovem, foi enviado à Europa em missão diplomática. Essa viagem, que duraria 7 anos, foi uma espécie de rito de passagem. Em Paris, Londres e Roma, Solano conheceu a sofisticação da cultura europeia, os luxos da corte francesa e o poderio dos exércitos modernos. Foi na França que ele se deslumbrou com a figura de Napoleão III, imperador dos franceses, e passou a nutrir uma admiração quase obsessiva pelo modelo de liderança carismática, militarizada e autoritária. Na Europa, Solano também aprendeu sobre armamentos, táticas militares e indústria bélica. Comprou armas, navios e fez contatos que seriam decisivos depois quando assumisse a presidência. Mas não foram apenas as máquinas de guerra que chamaram sua atenção. Ele também se envolveu em relacionamentos pessoais intensos, incluindo uma paixão arrebatadora por Eliza Lynch, uma mulher irlandesa que se tornaria sua companheira inseparável e figura controversa ao lado dele durante a guerra. Quando retornou ao Paraguai, Solano não era o mesmo. Trazia consigo o sonho de transformar sua pátria em uma potência à altura dos países europeus. Esse ideal grandioso o acompanharia pelo resto da vida e, de certa forma, seria tanto sua maior força como sua ruína. O jovem que partira em busca de aprendizado voltava como um homem ambicioso, convencido de que o destino lhe reservara um papel histórico. Em 1862, a morte de Carlos Antônio Lopes abriu caminho para que Solano assumisse a presidência do Paraguai. Diferente do pai, que mantinha certo equilíbrio entre modernização e isolamento, Solano trouxe para o poder sua personalidade impetuosa e centralizadora. Seu governo foi imediatamente marcado por um estilo autoritário. Todas as decisões passavam por ele, e qualquer sinal de oposição era reprimido com mão de ferro. Apesar da rigidez, seu governo promoveu avanços notáveis. O Paraguai, até então uma nação modesta, viu surgir estradas de ferro, estaleiros, indústrias e escolas militares. O país, que parecia adormecido sobre o isolamento de décadas anteriores, agora pulsava com uma nova energia. O exército paraguaio se tornou um dos mais organizados e bem equipados da América do Sul, e o povo via em Solano uma figura forte, capaz de liderar o país para um futuro de grandeza. Mas essa modernização tinha um preço. Para sustentar o exército e os projetos industriais, os impostos aumentaram, e o controle do governo sobre a população se intensificou. A vida cotidiana era marcada pela disciplina e pelo dever para com a pátria. Para os aliados próximos de Solano, ele era visionário. Para os críticos, um ditador em formação. A ascensão de Solano também foi acompanhada de uma crescente desconfiança dos países vizinhos. O Brasil, a Argentina e o Uruguai viam com preocupação o fortalecimento do Paraguai. A ideia de que um país pequeno, sem acesso direto ao mar, pudesse se tornar uma potência militar soava como ameaça à balança do poder na região. Essa tensão logo se transformaria em faísca para o incêndio da guerra. Solano se via como o guardião da soberania paraguaia,
e acreditava que tinha o dever histórico de colocar seu país no mesmo patamar das grandes nações. Esse sonho, entretanto, o empurraria para decisões arriscadas que mudariam não apenas o destino do Paraguai, mas também de toda a América do Sul. O cenário político da região estava cada vez mais tenso. O Uruguai vivia em constante instabilidade, dividido entre os blancos e os colorados, partidos rivais apoiados, respectivamente, pelo Paraguai e pelo Brasil. Quando o Brasil decidiu intervir diretamente no Uruguai em apoio aos colorados, Solano Lopes considerou isso uma afronta direta ao equilíbrio de poder regional e à soberania do Paraguai. Foi então que tomou uma das decisões mais arriscadas de sua vida: atacar o Brasil. Em 1864, ordenou a captura do navio brasileiro Marquês de Olinda e logo depois invadiu a província de Mato Grosso. Pouco tempo depois, suas tropas também marcharam em direção à Argentina, buscando passagem para alcançar o Uruguai. Essas ações, ousadas e calculadas, transformaram rapidamente uma disputa local em uma guerra continental. A resposta não tardou. Em 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinaram o Tratado da Tríplice Aliança, unindo forças contra o Paraguai. Para Solano, era a Guerra dos Sonhos. Acreditava que sua disciplina militar e seu exército poderiam derrotar os vizinhos desorganizados. E, de fato, nos primeiros momentos o Paraguai surpreendeu com vitórias rápidas e ousadas. O povo via nele um herói, o comandante supremo que desafiava impérios maiores em nome da honra nacional. Mas o que parecia uma campanha gloriosa começava a revelar seus erros estratégicos. O Paraguai, apesar de seu exército poderoso, não tinha recursos econômicos nem populacionais para sustentar uma guerra prolongada contra 3 inimigos simultâneos. Ainda assim, Solano insistia, convicto de que a determinação de seu povo e sua liderança seriam suficientes para vencer. Essa convicção seria posta à prova nos anos seguintes, quando a guerra se tornaria um pesadelo para toda a região. Após os primeiros triunfos, a realidade começou a pesar sobre o Paraguai. As batalhas se tornaram cada vez mais sangrentas e desiguais. Em Tuiuti, em 1866, os aliados infligiram uma derrota devastadora às tropas paraguaias. Apesar de momentos de resistência heróica, como em Curupaiti, onde os paraguaios surpreenderam ao barrar o avanço inimigo, a maré da guerra estava virando contra Solano. O cerco da fortaleza de Humaitá marcou um ponto de virada. Isolado e cercado, o Paraguai começou a sucumbir não apenas ao poder militar inimigo, mas também à fome e às doenças que devastavam soldados e civis. O exército, antes disciplinado e forte, agora enfrentava deserções, desespero e a dura realidade da escassez de recursos. A liderança de Solano se tornou ainda mais rígida. Ele passou a desconfiar de todos, ordenando execuções de supostos traidores, inclusive dentro de sua própria família. Essa paranoia corroeu a confiança que restava e aprofundou a tragédia nacional. Em sua determinação de resistir até o último homem, ordenou que mulheres e crianças também pegassem em armas, transformando a guerra em um sacrifício coletivo. O Paraguai, que no início parecia destinado à glória, agora vivia um colapso absoluto. A população diminuía drasticamente, cidades eram destruídas e o país se tornava palco de uma das maiores catástrofes da história latino-americana. Solano, isolado em sua própria teimosia, acreditava que ainda podia salvar a honra, mas a realidade mostrava que o fim se aproximava rapidamente. Enquanto o Paraguai se afundava na escuridão da guerra, o destino de Solano Lopes tornava-se inexorável. A partir de 1869, o cenário era desolador. Humaitá havia caído, o exército paraguaio estava fragmentado e o país sofria com fome, doenças e a devastação completa de suas infraestruturas. Lopes, isolado e cercado, recuava cada vez mais para o interior, tentando manter a resistência em um esforço quase desesperado para preservar a soberania do Paraguai. Em Cerro Corá, nas profundezas do território paraguaio, ele organizou o último reduto de defesa, sabendo que ali seria confrontado pelo inimigo em sua forma mais letal.
um exército da Tríplice Aliança decidido a encerrar a guerra e destruir a liderança que representava a resistência paraguaia. A marcha para Cerro Corá não foi apenas militar, mas simbólica. Cada passo era uma viagem pela tragédia de uma nação inteira, e cada decisão de Lopes refletia seu compromisso absoluto com o Paraguai, mesmo diante de probabilidades insuperáveis. O cerco final envolvia não apenas soldados, mas também a população civil que havia sido mobilizada desde os primeiros dias do conflito, incluindo mulheres e crianças treinadas para lutar e resistir. Uma realidade que escancarava a brutalidade da guerra e a magnitude do sofrimento. Na batalha final, Solano Lopes demonstrou seu perfil de líder resiliente, estratégico e obstinado, lutando até o último instante. Mas a realidade superava qualquer heroísmo. Enfrentando forças superiores, ele recusou-se a render-se, ciente de que sua captura poderia simbolizar a derrota total e a humilhação do Paraguai. Em meio ao confronto, seu cavalo foi atingido e, sem opção de fuga, Lopes foi alvejado por tiros inimigos. Ao cair, proferiu suas últimas palavras com firmeza e convicção: "Muero com mi pátria, morro com minha pátria." A morte de Solano Lopes marcou não apenas o fim de sua vida, mas a desintegração de uma resistência que, mesmo heróica, não pôde superar a devastadora combinação de inimigos, fome e desorganização estrutural. O Paraguai, já esgotado, estava agora completamente vulnerável, e o impacto da morte do líder foi imediato e profundo. Famílias destruídas, cidades arruinadas e um sentimento de luto e desesperança que perduraria por décadas. Historiadores destacam que a postura final de Lopes revela tanto sua determinação patriótica quanto uma teimosia fatal, uma combinação que moldaria a narrativa de seu legado, dividindo opiniões sobre se ele deve ser lembrado como herói ou vilão. O episódio de Cerro Corá permanece gravado na memória do Paraguai e do continente. Uma nação arruinada, uma liderança inflexível e uma guerra que destruiu tudo em seu caminho. O capítulo mostra não apenas o drama da morte de um homem, mas também as consequências humanas e sociais de uma guerra total, onde a liderança, por mais admirável que fosse em termos de coragem, não pôde proteger seu povo do massacre e da fome. É a materialização do limite entre heroísmo e tragédia. A demonstração de que, em meio à guerra, a moral, a estratégia e a sorte podem se combinar para definir destinos de forma irrevogável, e que a história de Solano Lopes seria inevitavelmente interpretada de maneiras contrastantes por aqueles que observam o Paraguai com olhos internos e externos. Com a morte de Solano Lopes, o Paraguai emergia das cinzas de uma guerra devastadora, e com ele começava a construção do mito de seu último líder. Dentro do país, Lopes é lembrado como herói nacional, símbolo de coragem, resistência e devoção absoluta à pátria. Suas decisões durante a guerra, mesmo controversas, são interpretadas como ações de um líder determinado a proteger a soberania do Paraguai contra inimigos numericamente superiores e tecnologicamente mais avançados. Monumentos, escolas e obras literárias passaram a celebrar sua figura, transformando sua teimosia e obstinação em virtudes patrióticas, e a frase "Muero com mi pátria, morro com minha pátria" tornou-se o epítome de sua identidade nacional. Para os paraguaios, ele encarna a defesa de uma nação pequena contra forças externas muito maiores, sendo visto como alguém que, mesmo diante do desastre, jamais renegou seu compromisso com o país. A narrativa interna enfatiza o sacrifício, o heroísmo e a luta por independência, elementos que alimentam o orgulho nacional e reforçam a ideia de que, para compreender Lopes, é preciso olhar para além das batalhas e analisar a motivação de um líder que amava seu povo acima de tudo. Por outro lado, a visão externa pinta um quadro muito diferente. Para o Brasil, Argentina e Uruguai, Solano Lopes é considerado tirano, responsável por uma guerra que trouxe destruição em larga escala, mortes incontáveis e sofrimento para milhões. A liderança centralizadora, a decisão de mobilizar crianças e mulheres e os ataques preventivos que deram início à guerra são interpretados como escolhas impiedosas que transformaram o Paraguai, de um pequeno país promissor, em uma nação devastada. Historiadores modernos debatem intensamente. Alguns apontam que Lopes foi um líder visionário, tentando modernizar seu país e protegê-lo de interesses coloniais e expansionistas. Outros afirmam que sua obstinação,
e falta de flexibilidade diplomática aceleraram a tragédia e custaram a vida de boa parte da população. Essa dualidade entre mito nacional e condenação internacional cria um paradoxo complexo, mostrando que a linha entre herói e vilão depende da perspectiva histórica e do olhar de quem analisa os fatos. Solano Lopes foi um herói que sacrificou tudo por seu país, ou um vilão cujo orgulho e decisões estratégicas precipitaram uma das maiores tragédias da América do Sul? A discussão não se limita às fronteiras do Paraguai. Ela envolve moral, estratégia, coragem e consequências, lembrando que a história raramente oferece respostas simples. Ao analisar sua vida, ascensão, tragédia e morte, percebe-se que Lopes é simultaneamente símbolo de resistência e alerta sobre os perigos da obstinação. Será que heróis e vilões são definidos por suas intenções ou pelos resultados de suas ações? A resposta talvez não esteja apenas nos registros históricos, mas na capacidade de cada geração de interpretar os acontecimentos e reconhecer a complexidade da natureza humana em tempos de guerra.